Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal e centro de notícias. Folga, flauteio ou apenas um truque de feiticeiro? No Rasta News de hoje, falaremos sobre esta nova tendência que chegou ao Brasil, mas que eu já antecipei há muitos anos, buscando sempre trabalhar menos e descansar mais. No Rasta News de hoje, escala 6-1. Abaixo a escala 6-1, tá certo? Esse programa aqui, tá entendendo? Somos contra! Mas é isso aí, estamos de volta à discussão da escala 6-1, uma velha discussão que retornou com força e que promete chegar com o grosso em maio deste ano. A esquerda e a direita, a verdade é que o trabalhismo voltou, mesmo nunca tendo deixado de existir no Brasil. E ele voltou porque o tema da redução da jornada de trabalho voltou a ser discutido em países da Europa. E aí, já que o progressismo brasileiro nunca tem coragem de bancar uma luta séria por si só, ele se aproveita do debate internacional para dar os seus pulinhos. Deixando a seara de vídeos de TikTok, abaixo-assinado de internet e post de deputada, a Câmara montou uma comissão especial e botou um prazo na discussão da jornada. Audiência com o ministro, audiência com o empresário, audiência com o sindicato, relatório, votação em comissão, promessa de levar para o plenário, tudo isso ainda em maio. Ou seja, a escala 6-1 chegou de vez em Brasília, onde toda ideia de merda corre o risco de terminar virando lei. Bom, se a discussão de uma jornada 4-3 mal faz sentido num país rico, imagina num país pobre, né? O brasileiro gosta de falar mal da Europa, né? Diz que só enriqueceram por conta do colonialismo, mas querem implementar as propostas eurocêntricas num país pobre e periférico. E eu me pergunto, a gente não precisaria antes de umas colônias, não, né? Explorar uns povos mais esfolados e famintos da América Latina para a gente enriquecer a nossa casa? Talvez o colonialismo brasileiro seja a solução que nos falta. Imagina o burocrata de Brasília resolvendo ali separar o norte e o nordeste do Brasil, aí expulsa os nortistas e os nordestinos do país do sul, daí coloniza o norte e o nordeste, forçando que eles sirvam ao poder colonial de Brasília, né, trazendo essa mão de obra barata para trabalhar no sul e no sudeste, para coletar matéria-prima nas colônias e forçar o Nordeste a comprar os produtos industrializados dos sudestinos e dos sulistas, com vários protecionismos e reservas de mercado. Mas, Rasta, não é exatamente isso que a gente já vem fazendo há décadas? Bom, a escala de 4-3 da Erika Hilton é uma delícia, só que claramente ela, por ser mulher, não conhece o prejuízo que isso poderia causar às nossas minorias, principalmente às nossas travestis, que dependem da escala 6-1, que permite ao pai de família uma boa desculpa para sair de casa e dar um perdido ali na Lapa. É verdade, Erika Hilton defendeu recentemente a escala 4-3, ninguém levou isso a sério, fora eu que tenho alergia ao trabalho. Me amarro na Erika Hilton. Já todos os outros foi mero fingimento, né? Se o Partido dos Trabalhadores defendesse o descanso e a flauta, o nome seria outro, né? Partido dos Descansadores. Aí sim, aí eu confiaria, né? Esses regimes de esquerda no mundo, tudo é conhecido por quê? Campo de quê? De colônia de férias? Não, campo de trabalho, meu amigo. Os socialistas, meu amigo, da esquerda à direita, do Gulag ao Trabalho Liberta, é tudo ali. É trabalho, 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 que coceira! Bom, para não cair no exagero, a proposta da Erika Hilton foi ficando meio escanteada e a que o PT tá botando mais fé e levando adiante são propostas mais alinhadas com a escala 5-2, né? 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso, 40 horas semanais e não se passa mais disso. Algumas pretendem reduzir pouco a pouco até chegarmos numa jornada semanal de no máximo 36 horas. Todas essas propostas também desejam que o trabalhador trabalhe menos e siga ganhando a mesma coisa. Poxa, Belny, que maravilha, hein, cara? Uma lei a favor das coisas boas. Só bônus sem ônus, hein? Quem seria contra isso? Claramente, o malévolo,
Um Calígula? Um Sardanápalo? Quais serão as consequências de tal lei caso seja aprovada? Eu não sei, mas eu posso observar algumas coisas parecidas do passado, né? Vamos contar uma historinha aqui, né? Lá para 2013, teve toda uma discussão nacional sobre a tal da Lei das Domésticas. O trabalho doméstico era visto praticamente como uma zona de exceção moral e jurídica, né? Uma coisa parecida com o que eles fazem com os Ubers agora, né? E a coisa ainda se ajuntar com toda uma conversa de que foi herança da escravidão e blá 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 blá. Não é meu ponto aqui dizer se isso é verdade ou não, né? Mas os criadores da lei prometeram resolver os problemas sem criar desemprego ou prejuízo. A promessa envelheceu como um copo de leite ou como a banda Titãs. 10 anos depois, o tal paraíso das carteiras assinadas não chegou, a informalização aumentou e as mensalistas foram sendo substituídas pelas diaristas. O que foi vendido como proteção terminou sendo menos empregos fixos, mais bicos, mais insegurança e a trabalhadora tendo que se virar só para validar a tal da justiça social. Qualquer pessoa normal precisa ter o olhar do pantocrátor por mundo, né? Tipo, o cara tem que olhar ali com uma certa, né, malícia, com uma certa argúcia de serpente para as coisas, para você não ser um otário. Mas também você tem que olhar, né, com o lado misericordioso, o lado que enxerga a bondade nas coisas. E isso é para tudo, né? Só que os nossos maravilhosos legisladores, eles têm uma tendência enorme a olhar para a realidade social inteira com um olhar de serpente malicioso, mas olhar para os próprios políticos com um olhar de pomba misericordioso. Mas que coisa mais linda, mais cheia de graça esse burocrata que vem e que me traça. Então o mundo inteiro é atrito à exploração, mas o mundo político, ele é o mundo das benesses, ele é o mundo onde as coisas brotam do éter com a palavra mágica do legislador. Vai, confia. Obviamente essa pataquada revela mais sobre essas pessoas do que sobre o mundo real. Na tentativa de derrotar a dona Máxima, que esculacha com a sua empregada, eles terminam atacando todas as relações possíveis, inclusive as positivas, em que se criam vínculos de longo prazo entre famílias e empregados. No Brasil, para o bem e para o mal, as pessoas se relacionam assim, porque num país pobre e de baixa produtividade, o trabalho doméstico é uma possibilidade de trabalho. Da mesma forma, num país pobre e de baixa produtividade, trabalhar mais horas é uma forma de produzir mais e ganhar mais. Prometer que o salário não vai cair é uma promessa vazia, né? Alguns anos atrás eu estava conversando com um amigo de esquerda meu e ele me dizia, né? Baixaram os impostos, mas não vi os preços caírem. Isso aí é o clássico o que se vê e o que não se vê do querido e simpático professor, economista e sambista Sambastiar. O imposto cai e não necessariamente os preços caem, porque frequentemente o imposto que cai é apenas um desafogo. A inflação segue ali sempre no retrovisor, vindo e aumentando os preços. Se o preço apenas deixar de subir por um prazo mais prolongado, dificilmente o cidadão poderá perceber que houve ali uma vantagem. Levei vantagem. Só que agora essas propostas de mudança de jornada de trabalho fingem que irão abarcar todas as pessoas, né? Mas muitos poderão cair na informalidade. É bem capaz que o trabalhador que não perdeu o emprego perceba ali uma vantagem assim que a lei for aprovada. Mas descanso, pô, sempre bom. Onde é que eu assino? O que os políticos fazem, como sempre, é anunciar a parte bonita o quanto antes, né? Fim da 6-1, 2 folgas, 40 horas sem redução salarial, afinal estamos em ano de eleição e somos a favor de coisas boas. O que se prevê de impacto mais imediato são aumentos de custos nas empresas formais, entre 170 e 260 bilhões de reais, gerando aí um aumento de 7% na folha de pagamento. No comércio e nos serviços, o CNC prevê aumentos de 21% na folha salarial e um possível aumento de 13% nos preços que o cidadão encontrará nas lojas e serviços. Bom, em tempo de inteligência artificial, que a galera já está perdendo trabalho de bobeira, isso me soa como uma ótima forma de incentivar mais ainda a galera a ser mandada embora. Só que todos esses danos mais imediatos podem passar despercebidos e, como tudo na economia, virão economistas e especialistas com versões e opiniões que confundem tudo e não chegam a nada. Tudo isso não será visto, mas será sentido no longo prazo. Quando 10, 20 anos se passarem e o cidadão ainda se sentir meio fudido, vai dar muito trabalho explicar como essa situação é resultado de uma escolha feita décadas antes. E os políticos, que já não trabalham na escala 6-1, estarão de folga para dar muitas explicações. Bom, é por isso que, apesar dos pesares, eu ainda curto o sistema que rola aqui, né? Você é pago pelas horas de trabalho. Quer trabalhar mais? Ganha mais aí. Quer trabalhar menos? Ganha menos. Não quer trabalhar? Não ganha. Esse é um sistema que contempla a liberdade do vagabundo. O meu querido embaixador aqui, o meu querido Jopinha, sempre foi um homem que me inspirou. Um exemplo de vadiagem, né, embaixador? Mas é um homem de responsabilidade. Ele sempre optou
pelo não trabalho ou pelo pouco trabalho. Nem que ele tivesse que comer sopa, farinha e paçoca. Quantas vezes eu fui visitar o senhor lá, né, embaixador? E o senhor tava há 2 semanas comendo um caldeirão de sopa que você fez. Sucesso total. Ele preferia ter pouco, comer pouco e não precisar trabalhar. Por outro lado, também tem aquela galera aqui que só quer saber de trabalhar, né? Chega a me dar uma coceira, o imigrante mineiro, meu amigo, já comeu todo o pão que o diabo amassou desde a infância e já não quer mais saber de falta de comida, né? Daí o cara trabalha 14, 15 horas por dia e recebe X vezes o número de hora que ele trabalha. O cara fica quase tentado a acreditar na meritocrática lei do valor trabalho. Existem algumas regulamentações nos Estados Unidos, mas elas são muito mais gerais, né, e controlam muito menos a vida das pessoas. Nenhuma pessoa com o mínimo de noção da realidade acha que o povo americano ficou rico conforme o governo foi aumentando o salário mínimo. O que aconteceu é que o país enriqueceu e as pessoas foram enriquecendo junto, né? Da mesma forma, a jornada de trabalho foi diminuindo de forma completamente espontânea. Meus amigos que trabalham em bar mesmo, tipo, trabalham, faz a própria jornada deles ali, né? É preciso lembrar essa galera do seguinte, né? As pessoas trabalham porque elas precisam, né? Não é porque o governo decidiu que exista trabalho, faça-se o trabalho. É verdade. O brasileiro trabalha para um carvalho, né? Eu me lembro dos meus tempos de faculdade ali, né? Eu morava em Boston, daí, 1h30 da tarde, tava ali vadeando em Back Bay e vinha aqueles milhares de americanos gordos com aquelas camisas do Red Sox ali, lotando o Fenway Park para passar horas e mais horas assistindo aquela merda de jogo de beisebol. Alguém imagina, o brasileiro tendo condição de ir assistir um jogo do Flamengo às 3 horas da tarde, em plena segunda-feira, sem condições? A galera já tá tirando os coitados do Zé Leutério ali da geral, meu irmão, acabando com a geral. Agora que o Brasil já não ganha nenhuma Copa há um bom tempo, o maior orgulho do brasileiro é a ideia de que a cada 4 anos a gente consegue deixar de trabalhar por algumas horinhas ali para assistir o Brasil jogar, né? Enquanto isso, o americano ele vai negociando com o chefe, sai mais cedo se precisar, ou simplesmente trabalha pouco porque ele pode escolher não trabalhar. Aí tu vai lá no show do Ganso Rosa, chega lá 3h30 da tarde, a galera tá ali 2 horas no estacionamento, fazendo aquele churrasco de cachorro quente, entra no estádio ali às 5 horas da tarde, vê um Lenny Kravitz e depois assiste o Axel se esgoelando ali. A vida do americano é cheia de flexibilidade que nunca foram criadas ou imaginadas pelos políticos, né? A imaginação dos políticos só tem espaço para 2 coisas, meu amigo. É lei e imposto. Não tem nada, absolutamente nada. O político pode ser de direita, ele pode ser de esquerda, ele pode ser bonito, ele pode ser feio, ele pode ser mulher, ter peito de mulher, bunda de mulher, cabelo de mulher, rola de mulher, não interessa. Qualquer coisa que ele prometer para você virá na forma de ou uma proibição, ou uma taxação, ou o combo com as 2 juntas. Se ao invés de luta de classes, o que temos são apenas relações que podem ser boas ou ruins, sem nenhuma lei histórico-científica necessária aí garantindo que seja impossível as 2 partes se entenderem, o político começa a ficar sem um grande papel, porque tudo que é conciliável por si só depende menos dos políticos. Mas se você não gosta da tese de que o descanso aumenta através da produtividade, capital, poupança, tecnologia, riqueza acumulada, eu apresento uma outra possibilidade. Não vamos ficar aqui defendendo este neoliberalismo, galera de sapatênis, em congresso de empreendedor rentista com espírito de funcionário público. Vamos voltar para a Idade Média. Eu amo a Idade Média. Vamos resgatar aí o sistema feudal, cara, tá entendendo? Grande Idade Média, onde o cidadão, ele não ficava querendo comprar iPhone, ir com namoradinha no cineminha, assistir Iron Man 2 e tomar um ovo maltino no Bob's, essa porra de ficar levando a família pra Disney. A gente podia optar aí por esse estilo de vida, né? Um estilo de vida mais tranquilo, mais campestre, um estilo de vida muito mais bonito, muito mais feliz. E aí, em vez da gente discutir a escala 6:1, escala 5:2, escala 4:3, a gente podia voltar à escala 1:1, né, meu amigo? Para cada dia de trabalho no ano, você tem 1 dia de descanso. Sucesso total. Pois é, em muitos momentos da Idade Média, o camarada acordava ali, né, arava sua terra, plantava sua sementinha e no dia seguinte restava o quê? Descansar, celebrar o dia de algum santo, ir a uma missa e passear no bosque, correr do ostrogodo, cair na mão com o visigodo. No outro dia você ia lá, regava as plantinhas, voltava a esperar, celebrava mais um santo no dia seguinte e ia pescar como quem não quer nada.
vinha a colheita e você colhia e restava ali esperar pelo final do inverno, né? No inverno, comia o que guardou, tirava um leite da vaca, né? Trocava uma galinha e os ovos por pão e queijo. Eram às vezes 150, 180 dias de descanso, meu amigo. Missa, festejo de santo, todos os anos. Hoje em dia, 150 dias vai só de trabalho para pagar essa porra desse governo, meu amigo. Será que os meus amigos comunistas me encontram aqui nesse middle ground? Esse caminho do meio, a minha idade média, o caminho médio? Será que desejam essa vida tranquila, cujo único objetivo é se santificar? Ou será que eles preferem narrativas, lorotas e muita bigodagem? Mas antes do Troféu Bigodagem de hoje, se você gostou aqui do nosso conteúdo, considere assinar a Brasil Paralelo. Temos um plano mensal aí onde você pode ver vários documentários, várias produções originais, tem conteúdo do Rasta também, temos a nossa série Brasil Raiz, tem de tudo, meu amigo. Tem para todos os gostos, todos os sabores, aquela produção safe que você sabe que pode assistir ali com a sua família, na moral. Então, se você quer apoiar e assinar a Brasil Paralelo, aponta a câmera pro QR Code aqui e cola no rastão que tu brilha. Vai! E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele, que não é terrestre, não é aéreo, ele é o ministro Luiz Marinho. Eu já ouvi em algum lugar. Você não é o famoso Leão Marinho? Para quem não conhece, Marinho é um ex-sindicalista, tal qual o pai Lully. Se tornou famoso liderando greves e tretas e terminou entrando na política. De sindicalista a político, ele se viu envolvido em algumas algazarras e falcatruas. Quando Marinho era prefeito de São Bernardo do Campo, a Guarda Municipal prendeu o Danilo Gentili, que fazia aquele quadro Proteste Já, o CQC, que por sinal sinto falta. Grandes tempos de CQC, né, cara? Ele ficava basicamente enchendo o saco de político. Gentili disse que foi agredido e mostrou marcas. Nós estamos fazendo palhaçada aqui, nós estamos trabalhando também. Mas a resposta do petista foi acusar o Gentili de ter se autoagredido para acusar os guardas. Esse não é hematoma construído. O exame de delito vai dizer isso. Já fiz. Vai dizer, inclusive, a agressão que você fez ao Vê guarda. as imagens aqui. Aqui, prefeito. O senhor pode ver aqui, ó. Se foi construído ou não. Outro grande momento da carreira de Marinho foram as denúncias do Museu do Trabalhador, onde ele conseguiu ser absolvido, mas se viu envolvido num suposto esquema de fraudes e tramóias em licitações, superfaturamento e desvio de recursos públicos nas obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo do Campo. Lá na Alemanha tem uns museus desse de trabalho também, né? Tem escrito O Trabalho Liberta. Nos últimos tempos, o ministro Luiz Marinho se tornou o vendedor da versão moderada da escala 5:2. O trabalho de Marinho é dar ares de razoabilidade, tecnicidade e ministerialidade a uma grande falcatrua. Sem nenhum grande preparo para falar da economia, Marinho trouxe sua grande contribuição à história do pensamento econômico brasileiro, com suas teses de que a escala 6:1 é perversa, especialmente com as mulheres, seja lá o que isso significa, e que a mudança na escala é uma mera escolha cultural. Pô, se é uma mera escolha cultural, por que ela precisa ser imposta de cima para baixo? Se ela é cultural, todo mundo já estaria fazendo muito antes do pessoal assinar a lei. Essa tese de mudança cultural insiste na ideia de que o Brasil não precisa conquistar as coisas, né? O Brasil não precisa aumentar a produtividade, poupança, capital, tecnologia, segurança jurídica, infraestrutura, investimento, nada disso. Basta mudar a cultura. Os negacionistas da economia garantem 100% que não existe nenhum risco. Basta mentalizar o 5:2 e repetir as coisas na frente do espelho que elas aí acontecem. Tá certo, né? No final das coisas, no Brasil, o que pode dar errado que já não tenha dado errado antes? Então fiquem tranquilos, né? E ao Marinho, fica aqui o nosso troféu, a melhor das hipóteses de bigodagem. Rastão, Sport líder da Série B, vai subir ou tá só fazendo graça? O Sport sempre será isso. Grande demais para a Série B e minúsculo para a Série A. Ficará ali no limbo enquanto insistir na desgraça de 87. Rasta, a mina cumpre todos os requisitos que sempre quis numa mulher, mas não gosto dela, não sei o que fazer. Tá faltando o pinto, né? Rasta, o que falar para um colega que diz que Tolkien é perda de tempo? Irmão, ficar de papo com colega é perda de tempo.
Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.